Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Aqui é o seu amigo Pastor Cleverton com mais uma manhã de devocional. Querido, gostaria primeiramente de agradecer a todos vocês que se inscreveram no nosso canal e gostaria de convidar você que ainda não é inscrito, que se inscreva e que ative o seu sininho. Gostaria também de convidar você a compartilhar essas mensagens, porque Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Queridos, como você se comporta diante de uma autoridade? Você se sujeita ou não se sujeita a elas? A Bíblia diz no livro de Romanos capítulo 13, versículo 1, que todas as autoridades que existem foi por Ele instituídas. E por isto, nós devemos nos sujeitar a elas. No texto de hoje, veremos alguns líderes religiosos questionando Jesus sobre de onde vinha sua autoridade. O tema de hoje é autoridade. O texto é o livro de Mateus capítulo 21, do versículo 23 ao versículo 27. Queridos, é muito comum hoje nós encontrarmos pessoas desobedecendo às autoridades. Também hoje encontramos muitos usando sua autoridade de forma abusiva. De um lado está a sociedade que deve se sujeitar às autoridades, mas do outro lado estão as autoridades que deveriam usá-la de forma correta, sem abuso de poder, sem corrupção, mas de forma equilibrada e justa. Jesus é o nosso modelo de autoridade. Ele recebeu do Pai Celestial todo o poder no céu e na terra, mas mesmo assim nunca se corrompeu por causa do seu poder e também nunca usou a sua autoridade para fazer o mal e nem de forma abusiva. Jesus usava a sua autoridade recebida do céu para servir as pessoas com amor. E este é o padrão divino de uma autoridade constituída por Ele. Por exemplo, o presidente, os governadores, os prefeitos, os deputados, os vereadores foram constituídos por Deus para servir a sociedade. A polícia militar, a polícia civil municipal também foi constituída para proteger a sociedade. Enfim, toda autoridade constituída por Deus tem a obrigação de servir o povo. Certa vez, quando Jesus estava do lado de fora do templo de Salomão, então alguns líderes religiosos interromperam seu ensino, perguntando a ele quem lhe dera autoridade para ensinar, efetuar milagres e purificar o templo. Mateus 21, versículo de número 23 diz assim: E Jesus entrou no templo e quando já estava ensinando, os principais sacerdotes e os anciões do povo se aproximaram dele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? E quem lhe deu essa autoridade? Queridos, na verdade, esses religiosos queriam encontrar um motivo para condenar Jesus. Pois se Jesus dissesse que recebeu autoridade por ser filho de Deus e por ser o Messias, então eles o acusariam de blasfêmia e o apedrejariam ali mesmo. Se Jesus dissesse que recebeu essa autoridade dos homens, certamente aquela multidão o abandonaria. Queridos, em toda a família Deus levantou uma autoridade. Por exemplo, o marido foi levantado por Deus para ser o cabeça do lar, o sacerdote do lar, ou seja, aquele que deveria prover e sustentar a sua família e também aquele que deveria interceder e levar a sua família até a presença de Deus. No lar, a mulher foi instituída por Deus como o alicerce do lar, pois a palavra do Senhor diz que a mulher sábia tem o poder de edificar a sua família
mas se ela for tola, ela poderá destruir o seu próprio lar. Os pais são autoridades sobre a vida dos filhos e por isso eles deveriam se submeter a eles. Mas, muitas vezes, assim como aqueles religiosos questionaram a autoridade de Jesus, assim também no âmbito familiar, sempre a autoridade do pai ou da mãe é questionada e desrespeitada. E por isso há muita divisão e contenda no lar. Jesus, querido, era inimigo de contendas, por isso ele evitou aquele confronto direto com aqueles religiosos, usando a sabedoria que vem de Deus. Jesus usou um costume muito comum no meio dos rabinos judeus, que era responder uma pergunta com outra pergunta. Mateus 21, 24 diz assim: E Jesus respondeu: Eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me responderem, também eu lhe direi com que autoridade eu faço essas coisas. Querido, responda essa pergunta. Como você reage diante dos confrontos da vida? O que você faz quando a sua autoridade é questionada? Será que você fica furioso e logo se explode dando uma resposta à altura? Ou você age como Jesus, usando a sabedoria de Deus? Querido, certa vez o apóstolo Tiago, ele nos ensinou sobre a verdadeira sabedoria que vem de Deus em sua epístola no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 13 ao versículo 17, diz assim. Tiago faz a pergunta. Tiago 3,13. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Então, mostre as suas obras em mansidão de sabedoria mediante a sua boa conduta. Se pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto. Pelo contrário, a sabedoria terrena, animal e demoníaca, pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria que vem do alto, primeiramente ela é pura porque vem de Deus, depois ela é pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Jesus, então, perguntou aos religiosos de onde vinha a autoridade de João Batista. Ela vinha de Deus ou dos homens? Então, logo a fúria daqueles religiosos cessou e no lugar da fúria surgiu a preocupação. Jesus levou eles a pensar. Pois se dissesse que a autoridade de João vinha de Deus, Jesus então diria a eles por que eles não acreditavam que ele era o Messias. Pois João Batista era aquele que o profeta Isaías dizia que tinha vindo preparar o coração dos judeus para receberem o Messias. E se eles dissessem que a autoridade de João vinha dos homens, a multidão acabaria se revoltando contra eles, pois o povo acreditava que João Batista era um profeta vindo do Senhor. Mateus 21, 25 e 26 diz assim: De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eles discutiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá então por que não acreditaram nele. Mas se dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideram João um profeta. Queridos, Jesus cessou aquela contenda logo no início dela, pois o Senhor venceu ela usando a sabedoria de Deus. Então os religiosos, envergonhados com a sabedoria de Jesus, disseram que não sabiam a resposta sobre a autoridade de João. Então, Jesus disse a eles que estava livre daquela armadilha, pois sendo assim, ele também não tinha a obrigação de responder à pergunta deles. Mateus 21, 27 diz assim: Então responderam a Jesus: Nós não sabemos. E Jesus então respondeu: Eu também não lhes digo com que autoridade eu faço essas coisas.
Querido, só para concluir a mensagem de hoje aprendemos com Jesus como ser uma verdadeira autoridade. Nós não devemos usar nossa autoridade de forma abusiva, humilhando as pessoas em nossa volta, mas nós devemos usar ela para servir as pessoas com amor. E quando a nossa autoridade for questionada por alguém, nós não precisamos de ficar dominados pela ira, mas devemos nos aquietar e usar a sabedoria que vem de Deus, que é mansa e equilibrada. E agindo assim, todas as contendas cessarão.